Quero saudar todos os santos, em nome de Jesus, todos aqueles que nos assistem sempre neste tipo de vídeos, e hoje vamos compartilhar a palavra de Deus. Está no livro de Ezequiel, capítulo 20, versículos 6 até 9. O nosso título, nosso tema é As abominações da casa de Israel depois do Éxodo. As abominações da casa de Israel depois do Éxodo. Então, o versículo 6 diz, vamos ler. Naquele dia levantei-lhes a mão e jurei tirá-los da terra do Egito para uma terra que lhes tinha previsto, a qual mana leite e mel, coroa de todas as terras. Então lhe disse, cada um lança de si as abominações de que se agrada aos seus olhos, e não vos contamineis com os ídolos de Egito. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Mas rebelaram-se contra mim e não me quiseram ouvir. Ninguém lançava de si as abominações de que se agradavam os seus olhos, nem abandonava os ídolos do Egito. Então eu disse que derramarei sobre eles o meu furor para cumprir a minha ira contra eles no meio da terra do Egito. Versículo 9. O que fiz, porém, foi por amor do meu nome, para que não fosse profanado diante das nações no meio das quais eles estavam diante das quais eu me dei a conhecer a eles, para os tirar da terra do Egito. Amém. Esta é a palavra do Senhor. Louvado seja Deus. Esta é uma palavra de repreensão da parte do Senhor por causa das abominações da casa de Israel. É uma palavra de repreensão em relação à idolatria da casa de Israel depois do Éxodo. O plano de Deus, quando nos remove de uma situação pecaminosa, seja qual for, Ele tem um propósito de nos construir como um povo sagrado, tanto um povo peculiar. A ideia de Deus, quando tirou o povo de Israel de Egito para Canaã, era para santificar, e Israel tinha a obrigação de santificar o nome do Senhor, e o próprio Senhor tinha a obrigação de purificar o povo enquanto adorava um único Deus e verdadeiro, diferente dos deuses de Egito. Então, o Senhor jurou naquele momento, diz que naquele dia levantei-lhe a mão e jurei tirá-lo da terra do Egito para uma terra que lhe tinha previsto, a qual mana leite e mel, coroa de todas as terras. A escolha de Canaã como uma terra prometida foi premeditada por Deus. Não é uma coisa de surpresa para Deus. Ele na sua presciência conhecia as qualidades daquela terra para onde levava o seu povo. O Senhor conhece as qualidades do lugar onde coloca o seu povo. Ele sabia muito bem, estava ciente disso. Mas havia algumas obrigações. Essas obrigações são exigidas até hoje. De as pessoas terem que se apartar totalmente da idolatria. Portanto, de fazer as práticas daquelas nações ímpias. Ímpia como a própria terra de onde o Senhor tirou o seu povo, Egito, era uma terra ímpia. Israel tinha obrigação, Israel é o tipo de cristão, é o tipo de igreja. Israel tinha a obrigação de não cometer as abominações daquelas nações, ou em outras palavras, não aprender as abominações dessas nações. Nós, quando lemos a palavra de Deus, até encontramos esta informação, principalmente no livro de Deuteronômio 18, que quando entrares na terra que te deu o Senhor, não aprenderás a praticar as abominações daquelas nações, mas será santo, separado pelo Senhor.
será exclusivamente separado para o Senhor. Então, a ordem de Deus, veja o versículo 7, a ordem de Deus está aqui no 7. Então ele diz, cada um lance de si as abominações do que se agradam os seus olhos, e não vos contamineis com os ídolos do Egito. Eu sou o Senhor, vosso Deus. A ordem do Senhor não era só, depois de tirar o povo, teve uma ordem que deu. A ordem do Senhor não era só a mão forte que lhes tirou do Egito, mas a ordem era que eles obedecessem ao Senhor, a sua santidade, e não se misturar, ou melhor, não depender das imagens que agradavam aos seus olhos, das abominações daquelas nações que agradavam aos seus olhos, porque isso podia contaminar, não é? Isto chama-se, Deus chama de contaminação, não é? Não vos contaminei com os ídolos. Contaminação. Ídolos é uma palavra grega que significa imagem. Então, os países em volta de Israel, mesmo naquele tempo, eram adoradores de imagens. Mas o Senhor, na sua santidade, proibiu Israel de adorar imagens. Até agora o Senhor proíbe Israel espiritual, que é a igreja, de adorar imagens. Mas eles rebelaram, não ouviram o Senhor, não é? E não me quiseram ouvir, diz a palavra, e ninguém lançava de si as abominações de que se agrada os seus olhos, nem abandonava os ídolos de Egito. Egito é o lugar onde viveram durante 400 anos. Praticamente a outra geração, fora daquela geração de Jacó, não é? Porque Jacó foi para lá no tempo de José. A outra geração, porque foram cerca de 3 gerações depois de Jacó que viveram no Egito. Então, eles não conheceram a palavra de Deus como os seus antepassados, então eles se apegaram à idolatria egípcia. O Senhor, quando tira o seu povo, tem como obrigação, isto é recorrente mesmo nos nossos dias, tem como obrigação falar para o seu povo temer a Deus e não idolatrar. Temer a Deus e não se misturar com a idolatria. Esta era uma obrigação forense de Deus. Deus sempre deu esta ordem. Não vos misturei com os ídolos das nações. Porque os ídolos das nações não é nada para ele. Os ídolos das nações podem contaminar e fazer com que o povo deixe de ter esta adoração pura ao Senhor Deus e começar a misturar com a adoração de ídolos. Isso que é uma abominação. A Bíblia, esta nova versão internacional, diz que isto é repugnante para o Senhor. É repugnante. Aqui no livro de Deuteronômio, vamos ler. O livro de Deuteronômio 18, versículo 9. Diz a palavra de Deus. E eu queria ler só esta palavra, porque a expressão já não é repugnante, é o 9. Quando entrares na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá, não procurem imitar as coisas repugnantes que as nações de lá praticam. Não é? As coisas repugnantes. O versículo 10 diz, não permitirá que se ache alguém entre vocês que queime em sacrifício seu filho ou a sua filha, que pratica adivinhação ou se dedica à magia ou faça presságios ou pratique feitiçaria. Aqui no queimar seus filhos como sacrifício era uma prática dos cananeus, não é? Em adoração ao deus Moloque. Eles pegavam as suas filhas, seus filhos, e introduziam numa fornalha, que a estatueta que estava em cima daquela fornalha era do deus Moloque. Então aqui no peitoral abria-se um buraco, lá dentro era um forno ardente de fogo. Então os pais jogavam seus filhos daquele orifício para serem queimados. Era uma prática das nações em volta de Canaã. Então o Senhor proibiu isso. Então essas coisas, na verdade, para o Senhor são repugnantes. Podem ser coisas favoráveis para algumas comunidades daquele tempo, como essas comunidades canadenses,
era muito comum, mas era repugnante para o Senhor. Então, em outras palavras, Deus estava a falar para Israel: todas as coisas que para mim são repugnantes, vocês devem afastar delas, porque elas são repugnantes para mim. Há momentos que o crente diz: mas eu gosto, Pai. Sim, tu gostas, mas para se tornar santo, precisa de obedecer ao Senhor, afastar daquilo que você gosta para agradar o Senhor. Temos poucos crentes nos nossos dias que têm esta coragem de afastar daquilo que eles gostam, simplesmente para dar lugar ao louvor a Deus, para dar lugar à glória a Deus. Então, realmente, há muitos crentes nos nossos dias que são carnais. Eu tenho falado, existem dois grupos de crentes, carnais e espirituais. As carnais fazem tudo que o mundo faz realmente, mas são cristãos. Ele diz que eu adoro Jesus, eu vou à igreja, eu dou as ofertas, eu sirvo, pronto. Mas você não se santifica. E a ausência da santificação, diz a Bíblia que sem esta santificação ninguém verá Deus. Deus é santo, então repele todas as coisas que não são santas. Ele odeia as coisas imundas. Então, Deus ordena Israel. Portanto, nós fora de adorarmos Deus pela fé, temos obrigações que Deus nos dá para cumprirmos. Uma delas é a santificação. Ele odiava a mistura. Aqui no versículo 8 diz: mas rebelaram-se contra mim e não me quiseram ouvir. Ninguém lançava de si as abominações de que se agradavam. Os seus olhos nem abandonavam os ídolos do Egito. Então eu disse que derramaria sobre ele o meu furor para cumprir a minha ira contra eles no meio da terra do Egito. Mas o 9 diz: o que fiz, porém, foi por amor do meu nome. Portanto, Deus purificou aquele povo e obrigou aquele povo também a abandonar o mundo por causa do nome dele. Quer dizer, naturalmente o homem natural não está nem aí para ouvir Deus, santificar por causa de Deus. Então Deus tinha a obrigação da lei, a obrigação da justiça de Deus, de ele forçar Israel a abandonar a idolatria por causa do nome dele. Por quê? Por causa do nome de Deus. Por que o nome de Deus? Porque eles são representados na terra do nome de Deus. No meio daquelas nações todas, era a única, exclusiva nação que tem Deus como seu Senhor. Então, Deus Santo. Então, realmente, todas as pessoas do tempo de Israel, olhando para aquele povo, eles idealizavam que são povo de Deus. Então, realmente, vendo aquele povo de Deus com ídolos, podiam entender que então esse Deus aceita ídolos. Então, Deus, para purificar o seu nome, ele foi muito rigoroso para Israel, mandar afastar-se daquilo para purificar o seu nome. Porque o nome de Deus não podia ser poluído por causa do povo que adora. Aliás, Deus fez um pacto com Israel. Sendo assim, então Israel é visto por toda a gente no mundo como povo de Deus. E se esse Deus, se esse povo de Deus tivesse a adorar ídolos como eles, seria difícil perpetuar a ideia de que Deus é santo. Se nós, como povo de Deus, fazemos todas as coisas que os ímpios fazem também. Então, esta obrigação de santificar o nome de Deus, que vem até mesmo na oração dominical, no Pai Nosso, vem santificado seja o seu nome. Esta obrigação de santificar passou de Israel como nação para Israel espiritual. Não é só para aquele Israel, mas a igreja também tem esta continuidade de obrigação de se santificar, porque diz a Bíblia em Levítico: sede santo, porque é santo aquele que vos chamou. Eu quero, em nome de Jesus, dizer que nesta mensagem Ezequiel está a mostrar a excelência da santidade de Deus, a excelência da santidade de Deus e a obrigação do povo santo separado para Deus, e que ele tem que continuamente se santificar, porque é santo aquele que o chamou. Então, deixar os ídolos do Egito implica deixar não só os ídolos do Egito, mas de qualquer nação que não tem uma adoração santa de Deus, qualquer ídolo. Alguém pode dizer: são ídolos do Egito, eu tenho ídolo da China, então isso não é problema. Não, Deus é contra
toda a idolatria, todo tipo e forma de idolatria, seja ídolos de Egito, seja ídolos de Moçambique, seja ídolos da Índia, da China, da Europa, da Alemanha, de Portugal, qualquer lugar que seja, é abominação ao Senhor. O nome do Senhor tem que ser santificado. Não é de geração, é geração norte, sul, este, oeste. De geração em geração tem que ser santificado. Não tem que ser misturado com ídolos. Então, os ídolos, aqui está a menção de ídolos do Egito, porque realmente este povo nasce do Egito. Nasce do Egito, o Senhor tira do Egito com a mão forte, portanto, no dia na instituição da primeira Páscoa, são tirados do Egito. É por isso que o Egito veio aqui ser falado como símbolo das trevas. Por exemplo, o Egito é símbolo da idolatria, símbolo da maledicência, é símbolo da escuridão. Então, realmente, espiritualmente, Egito, na Bíblia, tipifica este mundo em que estamos nós. Este mundo é tipo de Egito, porque realmente aqui também se faz muito mal aqui, se vive mal, se faz tudo mal. Então, realmente, quando as pessoas são chamadas para aceitar Jesus, são separados do Egito, deste mundo, para santificar o nome de Deus. O que é mesmo santificar o nome de Deus? Santificar o nome de Deus, realmente, é fazer a vontade de Deus em santidade. Nós santificamos o nome de Deus porque nós somos santos. É fazer a vontade de Deus em santidade. É fazer o que Deus manda e como Ele manda. Isso é santificar o nome de Deus. Se nós vamos a Deus com ídolos, vamos a Deus com amuletos e adoramos a Deus, nós estamos a santificar o nome de Deus. Santificar o nome de Deus é ir adorar a Deus da forma como Ele ordenou a adoração, que tem que ser sem mácula, tem que ser sem algo que afeta ou mancha a santidade de Deus. Esta é a palavra de Deus enquanto a santificação. Na verdade, Israel é a única nação peculiar que tem um Deus santo, que é diferente de Moloch, é diferente de Baal, é diferente de Astarte, é diferente do Dagon, Deus dos filisteus, é diferente de tantos outros deuses. É a única nação que tem um Deus peculiar e é uma nação peculiar. Deus chamou Israel de menina do meu olho. Então, realmente, o que quer dizer? Ele amou Israel. E tendo Deus dado o seu amor a Israel, sendo como é que se chama isto? A primeira sorte de Deus em Israel. Então Israel tinha que saber ouvir, porque todos aqueles que conheceriam Israel futuramente diriam que Israel é uma nação santa, porque só Deus também é santo. Então realmente eles deviam ensinar as pessoas a esta santificação. Ouviu? A santificação de Deus é uma santificação peculiar, é diferente. Porque nós temos um Moloch, por exemplo, o Deus que para se adorar tem que sacrificar vidas humanas, de filhos, de bebés, não é? Adolescentes, para sacrificar a esse Deus. Então isso não é santidade. Não é santidade. Derramar sangue de pessoas para adorar um Deus não é santidade. O único Deus que não se derrama sangue de ninguém para adorar, mas Ele chama e Ele é santo. A santidade de Deus é muito especial porque ela é a ausência total da iniquidade. A santidade de Deus em Israel é a ausência total da iniquidade. Enquanto para outros deuses a iniquidade é adotado, a iniquidade é adotado como uma forma de adoração desses deuses. Por exemplo, Moloch. Moloch precisa de carne de bebês lá, ser atirado ali naquela fornalha em vida, não se mata. Se você atira uma criança viva, ele morre. Aqueles gritos, quando faz aqueles gritos, isso é parte da adoração. Temos um Deus santo separado de toda a idolatria. O nosso Deus se distancia de todo tipo de idolatria, de todo tipo de crimes, de todo tipo de falsidade. Nosso Deus se distancia. E este é o Deus santo, é o Deus da Bíblia, é o Deus que Israel adorou e a igreja, que é Israel espiritual,
continuam a adorar agora. Então, este foi um conflito constante, recorrente para o povo de Deus, este conflito de abandone os vossos deuses, abandona aquilo que os vossos olhos amam, abandona, rejeita isso, deitem fora, lança fora essas coisas. Desde a antiguidade, Deus vem a mostrando, na verdade, esta realidade. Vamos ver aqui no livro de no livro de Josué, de Gênesis 30, de Gênesis 34. Gênesis 34. Diz a palavra de Deus. Aqui, esta é a característica, é um dos atributos e características de Deus. A santidade é um dos atributos muito fortes de Deus. Verso 34 aqui, capítulo 34, versículo 30. Então disse Jacó a Simeão e Levi: vós me afligiste e me fizeste odioso entre os moradores desta terra, entre os cananeus e os fariseus, sendo nós pouca gente, renunciam contra mim e serei destruído, eu e minha casa. Responderam: abusaria ele da nossa irmã como se fosse prostituta? Então, 35, versículo 1. Disse Deus a Jacó, estou a ler Gênesis: levante-se, sobe a Betel e habita ali. Faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugia da presença de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos que com ele estavam: lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio, purificai-vos e mudai as vossas vestes. Levantemo-nos, subamos a Betel, farei ali um altar a Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Veja só, Jacó, quando vinha de Padam Aram, lá na terra do seu tio Labão, então quando voltava de lá, alguns ali dentro, inclusive uma das concubinas dele, não é? A Raquel, não, a Raquel, tinha os ídolos família, que eram pequenos amuletos para a fertilidade familiar. Ele trazia aquelas coisas e na verdade, Jacó fez um pacto com Deus no capítulo 28 de Gênesis, ali em Betel, mas quando voltou, talvez tinha esquecido desse compromisso com Deus, foi para Siquém, não voltou para Betel. Então, realmente, aconteceu um infortúnio ali que levou os siquemitas, os seus filhos, a matar todos os siquemitas, e isto tornou Jacó um mal cheiroso naquele povoado. Então, assim, lembrou-se de que o compromisso que fez com Deus é voltar a Betel. Então, Deus disse a Jacó aqui no versículo 1, logo 35:1, levanta-te sobre a Betel. Então, quando preparava para subir a Betel, veja o versículo 2, diz: então disse Jacó à sua família e a todos com ele estavam: lancei fora os deuses estranhos que há no vosso meio, porque nós vamos a Betel. Realmente voltavam para o lugar onde Deus se manifestou, não é? Naquele sonho ali, por uma escada. Então os anjos desciam de cima e subiam naquela escada. Então ali, que seria futuramente a casa de Deus, sabe que ele ungiu uma pedra, colocou ali, diz que esta é a porta dos céus. Então na porta dos céus não servem os ídolos. Então diz para o povo que estava com ele ali, começou a pregar um pequeno sermão, disse: olha, já que vamos para Betel, para a casa de Deus, vamos para o lugar santificado por Deus, lancei fora todos os deuses que vocês têm, porque lá, o Deus de lá é santo. Então temos a mesma realidade que vimos aqui em Ezequiel, a santificação de Deus. Devemos nós, servindo a Deus, santificarmos a Deus. Não simplesmente vamos a Deus como nós éramos com os nossos ídolos. Muita gente continua a adorar a Deus com os seus ídolos. Temos que ir para santificar a Deus e apartarmos de tudo aquilo que é abominação diante de Deus. Essa Bíblia, na nova versão internacional, diz que é tudo que é repugnante, tudo que cheira mal, tudo que incomoda a santidade de Deus, temos por parte. Esta ministração realmente
está relacionado com a situação da igreja hoje. A parte da santificação é essencial, a santificação, porque o nosso Deus é santo. Sede santo porque é santo aquele que vos chamou. Eu quero orar em nome de Jesus e chamar a todos também que têm esta crise. Há muitas pessoas que dizem, eu posso adorar a Deus como eu quiser, da forma que eu quiser, porque Deus é bom, Ele vai me aceitar, Deus é amor. Mas eu quero dizer, Deus é amor, Deus é bom, mas também é santo. E na santificação, o seu povo tem que santificar a Deus. Então Deus aqui diz que, olha, por causa do meu nome, eu não aceitei que vocês manchassem o meu nome. Então eu faço isso não por causa de vós, mas por causa do meu nome. Porque sabemos nós que o Deus da Bíblia é santo e em todos os lugares onde esteve Deus, tanto na Síria, tanto no Egito, tanto na Babilônia, nós vimos que o povo peculiar de Deus lá foi especial, foi santo. Os utensílios de Deus tirados de Jerusalém para a Babilônia, eles foram colocados lá nos reis da Babilônia, perante aqueles deuses todos. Um dos reis que quis profanar, não é, aquelas taças de ouro que foram separadas do anátema para servir na casa de Deus. Então Deus tirou a vida daquele homem, não é? De repente ele viu uma mão sem corpo a escrever em escritas, portanto, babilônico, Mene Tekel Ufarzi, e aquela expressão estava a dizer: o teu reino foi pesado e achado em falta. Então, em outras palavras, deve ser afastado da vida. Por isso, realmente, imediatamente aquele homem morreu ali, porque estava a profanar as taças separadas para o uso do Senhor. Então, queremos dizer que o nosso Deus é mesmo santo e exige a santidade mesmo nos dias de hoje. Alguém vai dizer, mas a juventude de hoje, o tempo que estamos agora é o outro, são outros tempos, estes não precisamos de ficar tão santos assim como Deus exigia. Precisamos sim, porque sem essa santificação ninguém verá Deus. Eu quero orar em nome de Jesus. Se não estás preparado, nem nunca se santificou, por favor, tenta purificar-se em todas as vertentes, porque o Senhor é santo. Então, que Deus abençoe. Na ceia, nós quando servimos a ceia, mostramos às pessoas que na verdade não tem que comer na mesa dos demônios e na mesa do Senhor. Aí também é uma menção à santificação e muitos outros assuntos que estão colocados neste sistema. Eu quero orar em nome de Jesus. Então, fecha os olhos onde estiver. Ora, se quiser se santificar, realmente, curva a cabeça, fecha os olhos. Eu só vou orar em nome de Jesus para que dê graça aí desse lado e que as coisas aconteçam segundo a vontade de Deus. Passo a orar. Senhor, eu estou orando para o irmão que estava a escutar esta mensagem do outro lado da linha e eu sei realmente, Pai Santo, que há tantas informações erradas em relação à santificação. A santidade é uma coisa antiga, Deus queria isso no passado, mas agora a gente pode ver como quer, porque Deus é amor. Mas a palavra repisa mostrar que o homem tem que ser santo, o homem que quer adorar o Deus santo tem que ser santo, porque é santo aquele que o chamou. E também por causa do nome do Senhor. E disseste, Senhor, faço isso por causa do meu nome. Porque todos aqueles que falam do nome de Deus devem se apartar da iniquidade, devem se santificar no Senhor. Pai Santo, eu oro em nome de Jesus para ajudar o irmão ou a irmã que tem dificuldade de santificar por causa do modernismo, por causa do sistema que vivemos agora. Eu oro para que o Senhor dê graça e fortifique essa irmã a santificar e a conseguir santificar e a santificar o nome de Deus. Porque sem esta santificação ninguém verá Deus. O Senhor estenda a mão e cumpra o seu propósito na vida de cada irmão que escutou este vídeo para ter em mente a santificação, que é uma mensagem atual, é uma mensagem de agora. Deus exige a santificação. Agora temos visto adoradores de Satanás profanar os templos nas igrejas liberais, profanando os templos porque esta mensagem está a ser banida dos púlpitos da glória, a mensagem de santificação. Parece que o Senhor já não precisa agora da santificação, mas esta é mentira de Satanás. Nós sabemos que o Senhor exige a santificação, porque sem a qual ninguém verá a Deus.
Pai, nos ajuda a santificarmos à medida e à exigência do Senhor, para não tropeçarmos nisto ou naquilo. Queremos continuarmos firmes e santificados para glorificar o nome do Santo de Israel. Muito obrigado, Espírito Santo, por me escutar também. Muito obrigado, Pai Santo, por nos perdoar também da nossa a carnalidade, da nossa forma de viver, porque a igreja agora vive como carnal, não como santo, porque a santificação para alguns é uma coisa antiga, é coisa de velho, assim falam alguns, mas a santificação é a exigência de Yahweh, de Deus de Israel. Então nos purifica, Senhor, para sair do mundanismo para a santificação, na organização da igreja, casa, na organização da igreja, corpo humano, e tudo isto tem que jogar, Senhor, o esforço para a libertação da carnalidade. Nós queremos libertar do mundanismo, da carnalidade e tornarmos santo como é santo aquele que nos convocou. Abençoe, Senhor, purifica todos aqueles que estão ainda distante da santificação. Dê-lhes graça, Senhor, e santifica-os, porque o Senhor é Deus. Assim seja, para a glória daquele que está sentado no trono. Ouro, agradeço todas as coisas que o Senhor tem feito nesta ministração. Eu sei que tem feito em cada coração. Tem colocado também esta consciência. Oh, Pai Santo, fazes bem. Alguém que escutou a mensagem, coloca a mão na massa para modificar a forma de viver, porque realmente nosso Deus é santo e exige a santidade. Que o nome de Jesus seja louvado. Eu oro e agradeço aqui agora e para toda a eternidade, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Meu Deus te abençoe rica e poderosamente. Amém.